Fala, nação corintiana, tudo bem? Olha, eu trouxe um material aqui, preparei um material bem legal aqui para vocês. Então vamos lá. O Corinthians, segundo as estatísticas, né, dos matemáticos aí, para esse ano a régua está um pouco menor do que no ano passado. Então o Corinthians precisa aí para não cair de 41 pontos para não ser rebaixado. Então eu coloquei aqui, ó, 41 pontos para não ser rebaixado, certo? Esses daqui são os próximos jogos do Corinthians. Então tem aqui 3, 6, 7, 8, 9 jogos, que é o que está faltando para o Corinthians terminar aí a sua campanha no Campeonato Brasileiro. E as coisas, pessoal, eu vi alguns de vocês comentando aqui, tá romantizando muito as notícias do Corinthians, mas eu vou mostrar aqui para vocês que a realidade, né, o momento é péssimo, tá? Pessoal, não tô falando que tá bom, não está, mas eu vou mostrar que a realidade não é tão ruim quanto a mídia põe, quanto a mídia fala, porque a mídia inteira sobrevive através do Corinthians. Eu sou corintiano, eu posso falar que o que dá audiência é o Corinthians. E vamos fazer essa conta aqui junto com vocês, tá certo? E o Corinthians precisa, então, para chegar... Aqui tá 29 pontos o Corinthians. Para chegar nos 41 são 12. Então são 4 vitórias, pessoal. O Corinthians com 4 vitórias desses 9 jogos aqui se livra da zona de rebaixamento. Ah, mas o campeonato inteiro ganhou 6. Eu sei. Mas eu tô falando agora do atual momento que o Corinthians se encontra, certo? O atual momento que o Corinthians está, a crescente que o Corinthians teve, né? Com os jogos que estão faltando, certo? Então, eu já comecei aqui a fazer essa conta, né? O Corinthians aqui contra o Atlético Paranaense já soma 3 pontos em casa. É um jogo muito importante, né? Que é quinta-feira, né? Então, a arena vai estar lotada e é super factível, então... Esses 3 pontos eu já coloquei aqui como certo para o Corinthians conseguir somar esses 3 pontos. Então eu já vou colocar aqui 3 pontos, que é dos 12 que a gente precisa, certo? Então 3 pontos aqui em casa, garantimos. Agora, contra o Cuiabá, fora de casa, é um jogo, o Cuiabá também está ali na zona da degola, tá? Tá bem complicado ali para o Cuiabá. Eu vou colocar um empate aqui, tá, pessoal? Para ser bem modesto em relação a esses jogos aqui, de acordo com a realidade do timão, tá? Eu vou colocar bem modesto, então eu vou pôr um empate aqui para o Corinthians e vou somar mais um ponto aqui, tá? Mais um ponto, então vamos a 4 aqui. Agora é contra o Palmeiras em casa. Assim, pessoal, é um jogo muito difícil, tá? Mas é contra o Palmeiras em casa e é um dos poucos jogos que a gente vai fazer em casa, né? Cara, é impossível colocar para não pontuar aqui, tá? Eu vou colocar 3 pontos aqui contra o Palmeiras em casa. Mas, para ser otimista ainda, tá, pessoal? Para vocês falar, vai ganhar de todo mundo, né? Se fosse assim, o Corinthians até ganharia o Brasileiro. Então faz assim, eu vou deixar aqui como sem pontuação. Não vou colocar empate nem nada, porque é um jogo muito difícil. Então, não vamos contar com esses pontos aqui, certo? Aí, seguindo aqui, contra o Vitória, fora de casa... A mesma coisa, pessoal. É um jogo fora de casa, contra o Vitória. Eu também vou colocar aqui para não somar pontos. 2 jogos aqui sem somar fora de casa, certo? Então, para vocês verem como eu estou sendo otimista, se você acha diferente, deixa aqui nos comentários. Contra o Cruzeiro, eu vou somar aqui 3 pontos. É um jogo em casa, né? Então, vou colocar aqui 3 pontos e vou somar aqui mais 3 pontos aqui para a gente. Nós vamos a 7. Lembra que a gente precisa de 12, tá, pessoal? Contra o Vasco, em casa, 3 pontos também, certo? Então, eu já vou somar aqui, vamos a 10 pontos. Que são jogos em casa, onde eu tô crendo que o Corinthians vai ganhar. Contra o Criciúma em fora, que o Criciúma também tá ali, na zona da degola, brigando, né? Eu vou colocar aqui, como é um jogo difícil, fora de casa, eu vou colocar aqui para não somar pontos também. Para vocês verem como é que a situação do Corinthians não está tão difícil, tá, pessoal? Contra o Criciúma fora, um jogo difícil, não tô pondo para somar. Contra o Bahia, é em casa, eu vou colocar aqui 3 pontos contra o Bahia, jogando em casa, com a arena lotada, né? E mais 3 pontos aqui, certo? Vamos a 13. E o último jogo aqui contra o Grêmio, por ironia do destino, né? O Corinthians e o Grêmio sempre nesse embate. Um jogo fora de casa, precisando, né? Eu vou colocar um ponto aqui contra o Grêmio, vamos a 14 pontos. Né? E aí o Corinthians se livra do rebaixamento aqui, né? Fazendo 39,
43 pontos aqui. 43 pontos. Se livra da zona de rebaixamento, levando em consideração que é 41 pontos para fugir da zona. Então, se você for olhar a realidade aqui do Corinthians, pessoal, não está tão ruim. Vocês viram aqui, eu coloquei resultados super favoráveis aqui, ó. Eu coloquei para não pontuar contra o Palmeiras, para não pontuar contra o Vitória, para não pontuar contra o Criciúma fora. Coloquei um ponto aqui de empate contra o Grêmio e as vitórias em casa. Ou seja, fica de lição aqui pra gente é que o Corinthians precisa ganhar os jogos em casa, né? Perto da sua torcida. Ah, mas isso aí é o óbvio. Eu sei que é o óbvio, mas é a matemática pura aqui para fugir da zona de rebaixamento. Se ganhar um jogo fora de casa e empatar um jogo fora de casa, tá bom, é bônus. Mas assim, somente de ganhar os jogos em casa, tá? E empatar aqui, eu coloquei, empatar um jogo fora de casa, o Corinthians já soma aí os 41 pontos. Tranquilamente. Então precisa ganhar esses jogos em casa, não pode deixar escapar esses pontos, senão aí vai complicar. O que você achou dessa matemática? Você acha que é possível o Timão fugir da zona de rebaixamento? Você pensa diferente em algum resultado aqui? Deixa nos comentários para a gente ouvir a opinião da Fiel, que é muito importante, tá certo? É um prazer ter você aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Logo nós voltamos com mais notícias e informações aí do Timão. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!